Irmãos, por onde a gente anda, a gente vê sempre uma discussão acerca do dízimo, acerca do sábado, em relação à igreja, né? E o que que a Bíblia nos ensina? A Bíblia conta que houve o primeiro concílio de Jerusalém. No primeiro concílio estavam todos os apóstolos, né, exceto Judas, o Iscariote, e o apóstolo Paulo também presenciou aquele dia. Olha o que está escrito, ó. E descendo certos homens para a Judéia, ensinava aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podereis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e disputavam contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e algum dentre eles deveriam subir aos apóstolos e aos anciãos em Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. Então havia um debate intenso sobre a questão não do dízimo e não sobre o sábado, mas sim sobre a circuncisão. Alguns obreiros daquela época estavam pregando que se os gentios não se circuncidassem, eles não seriam salvos. E foi uma questão, aquele bate-boca, aquele debate. Foi quando Paulo e Barnabé, eles resolveram ir até Jerusalém, se unir com os apóstolos e os anciãos, para justamente saber o que Jesus havia ensinado sobre a lei de Moisés, o que a igreja deveria assimilar em si sobre a Torá, sobre a lei de Moisés. Então você pode ler o restante dos capítulos, dos versículos, do capítulo 15, que você vai ver o que aconteceu. E para concluir, o que eles decidiram? Está nos versículos 28, 29 e 30, né? Eles decidiram sobre a questão da lei da Torá. Olha aí o que ele diz, o apóstolo, o evangelista Lucas. Ele relata o seguinte: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias. Então, pareceu bem, primeiro ao Espírito Santo, foi uma determinação do Espírito Santo, uma decisão que veio do Espírito Santo e depois dos apóstolos, que não deveria impor mais carga. Tá falando de carga, irmão. Tá falando de carga. Ele falou: a lei é muito pesada, a lei é muito pesada para a igreja.